mais um dia aqui ao vivo e para quem está vendo esse vídeo gravado depois, então sejam muito bem-vindos a mais uma live do meu projeto 100 lives, né? Estou aqui todos os dias ao vivo. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e tenho estado aqui todos os dias conversando com os dentistas a respeito de ações que podem e devem tomar já nesse período em que a gente está na quarentena. Muitos dentistas já retomando o seu atendimento, não sei quem é que está aqui que já está voltando a trabalhar devagarinho, mas eu tenho visto alguns dentistas já retomando sim alguns atendimentos em vários estados diferentes, aqui do nosso país, e eu venho aqui, como eu coordeno uma rede de clínicas, eu venho dividir aqui a minha experiência, o que eu tenho feito, para onde eu estou olhando, porque a situação é desafiadora para todos, mas a gente tem aqui algumas opções, ou ficar olhando para o fundo do poço, ou olhar para a saída, e entender como vai sair disso. Apesar da gente não ter controle sobre todas as situações, a gente nunca tem, sobre algumas ações a gente tem controle sim. A gente tem controle sobre aquilo que a gente escolhe fazer, com o que está acontecendo com a nossa vida. Então eu vou aqui falar hoje o assunto é os 3 pontos fundamentais para a retomada dos atendimentos no seu consultório. Eu vou listar aqui 3 pontos, 3 itens que eu acredito que são fundamentais nesse momento para você retomar os seus atendimentos de uma maneira mais rápida. Eu costumo dizer que nesse momento a gente conseguir trazer os nossos pacientes de volta para o nosso atendimento e saber atrair novos pacientes para o consultório vai ser fundamental para a gente retomar. Para a gente retomar, para conseguir equilibrar de novo a parte financeira aí, que quem parou ficou com faturamento zero. Então quem é dentista aqui, coloca para mim se está com o consultório aberto, fechado, se já está atendendo um pouquinho, alguns períodos do dia, como é que está isso aí, porque eu tenho conversado com bastante gente que já voltou a atender um ou outro paciente, ou só está atendendo urgências e emergências, outros estão realmente fechados, 100% fechados. Aqui, Regis, apenas urgências, a Thaís com consultório fechado. Alguns dentistas optaram por ficar em casa, não atender nem emergências, nem urgências, e outros não. E outros precisam atender. Aqui, aberto para emergências, doutora Lilian, certo? Falem para mim também de que cidade vocês são e chama aqui, vou pedir já para compartilhar, já aqui no comecinho, nesse aviãozinho aqui, parece um aviãozinho de papel, chama outros dentistas para participarem desse movimento de dentistas que querem sair dessa. Porque um momento, eu costumo dizer assim, uma hora a gente vai voltar a atender, fazer procedimentos eletivos de novo, Aqui, Fortaleza, a Thaís do Rio de Janeiro, Manaus, tem gente do Brasil todo, Organizando as ações para assim que voltar, estamos preparados, estamos em Juiz de Fora, que legal, olha lá, Juiz de Fora, muito bom. E é preciso, e hoje eu vou falar sobre preparação. É muito importante, porque se a gente ficar pensando só nas dificuldades, na verdade, depois dessa turbulência toda que a gente está vivendo, depois dessa pandemia, vai vir a crise econômica, sim, mas quando a gente retomar os nossos atendimentos, vão existir 2 tipos de dentistas. 2 perfis de dentistas vão voltar, depois desse tsunami todo aqui que a gente está vivendo. O primeiro perfil de dentista vamos ver se vocês concordam comigo, se vocês se veem em algum deles.
é aquele dentista que vai retomar muito lentamente. É o dentista que vai ficar pensando sempre nas dificuldades, que o paciente vai estar desempregado, que vai estar sem dinheiro e por isso não vai fechar nenhum tratamento mais com ele. Tá? É o dentista que vai ficar reclamando no sentido de enxergar só os problemas, né? Só os problemas, porque a nossa profissão é a mais afetada, enfim. Então vai ter esse perfil de dentista e esse perfil só vai ficar esperando, né? Vai voltar ali com muito medo de atender e vai ficar meio que paralisado, né? Só atender quem realmente procurar pelo tratamento dele. E é muito provável, né, que esse dentista fique com a agenda vazia ali, não consiga retomar o seu faturamento. Esse é um perfil. E um outro perfil é o dentista que se levanta e que vai se recuperar muito mais rápido, né? E por que é que uns vão se recuperar e outros não, tá? Justamente porque vai ter um grupo em ritmo lento, parado. E aí vai existir sim uma demanda reprimida de pacientes, né? Os pacientes estão ali e os dentistas não estão atendendo e eles têm necessidades, né? Têm necessidades odontológicas. Quando a gente reabrir o nosso atendimento, vai existir uma demanda reprimida ali que quem souber chegar até essas pessoas, né, vai atrair as pessoas para o seu atendimento. Então isso é um ponto. Vai ter um grupo de dentistas que vai ficar esperando, que vai estar ali em ritmo lento. E um outro grupo que já se preparou antes, né, que já entrou em ação antes da retomada, né, porque ninguém retomou os atendimentos normalmente, né, acredito que não, nem é possível fazer isso, né, e os dentistas estão se adaptando, né, alguns, né, quem se adaptar mais rápido vai ter resultado mais rápido, claro, né, e aí esse dentista, esse segundo perfil que conseguiu se levantar, se reerguer, que já está se preparando para isso, que está olhando para isso, que não está com o foco ali no fundo do poço, né? Só nos problemas, só nas dificuldades. É o dentista que respeita as dificuldades, entende, está enxergando o que está acontecendo, mas está olhando para a sua retomada, ou seja, está se preparando, está planejando o seu retorno. Tá? É o dentista que tomou a ação na hora certa. E que hora que é a hora certa de sair disso? A hora é agora, né? A gente não sabe em quanto tempo vai retomar os atendimentos normalmente, mas agora é a hora de você se preparar. Se você não está pensando nisso, vai ser importante começar a pensar e começar a se preparar. Enxergar para o seu consultório e olhar para o seu consultório e enxergar o que é que você não estava fazendo antes que você vai precisar fazer agora. O que é que você não estava fazendo, mas vai precisar fazer. Em relação, por exemplo, que eu falo muito aqui, de atrair, de ter o paciente certo para o seu atendimento. Aquele dentro da sua especialidade, aquele do nível socioeconômico que você quer atender. Aqui, ó, essa crise afetou todo mundo, o consultório classe A, o consultório popular, claro, todos precisaram fechar, mas quem retomar já com foco na ação, que habilidades precisa desenvolver agora, o que é que precisa fazer nesse momento, né, para quando retomar com eficiência, com velocidade. E quando eu falo velocidade, não é velocidade de atendimento, não é. É velocidade em recuperar os pacientes que já tinha antes, né, e isso é muito importante a gente fazer, e também a habilidade em atrair novos pacientes para o seu atendimento, para o seu consultório. E é fundamental o dentista aprender a fazer isso da forma certa.
Eu vou até contar uma história aqui para ilustrar. Então tem esses dois perfis, tá? Então esses dois tipos de dentistas. O que vai ficar com foco na dificuldade, encontrando problema em tudo, tudo vai ser um problema, ou o dentista que se vitimiza, e vai se recuperar muito lentamente, talvez não consiga se recuperar, e aquele dentista que toma atitude na hora certa, que não está olhando para o fundo do poço, que está olhando para frente, que sabe que vai retomar, que quer retomar, que o consultório é o seu negócio, e que vai fazer o que for preciso para retomar os seus atendimentos e vai se adaptar. Vai ser necessário uma adaptação no nosso atendimento? Vai! Então vamos nos adaptar. Não adianta ficar olhando para a dificuldade. Se olhar só para a dificuldade, a gente não consegue ver um outro caminho. Então, aí eu vou contar uma história aqui para ilustrar, para dar uma quebrada aqui. O marido da minha cunhada gosta muito de pescaria, então vamos fazer um paralelo aqui com o pescador, o dentista que se prepara e o pescador. E aí, ele gosta muito de pescar, então sempre que eles tiram férias lá, o meu cunhado vai para uma cidadezinha pequena onde mora o meu sogro e tem uma represa lá e ele gosta muito de pescar na represa, tá? Mas ele não vai direto com a vara de pesca dele e já no primeiro dia senta lá e joga a isca e fica lá esperando o peixe. Não, ele não faz isso. O que ele faz? Tem alguns passos para que a pescaria dele tenha sucesso, seja eficiente, que ele pesque vários peixes, que é esse o objetivo dele. Então, o que ele faz? Primeiro passo, ele escolhe um bom lugar para pescaria. Então, para ele, o lugar que ele considera ideal. Tá? Eu não entendo nada de pescaria, mas um dia ele contou essa preparação que ele faz para a pescaria, eu achei muito interessante. Então, primeiro, ele escolhe um lugar ideal. Um dia ele vai lá e escolhe o lugar. Depois ele passa alguns dias, ele chama de cevar, cevando ali, jogando ração para atrair os peixes. Olha só, então ele faz isso durante alguns dias, ele vai cevar para os peixes. Essa é a linguagem do pescador, pelo menos a linguagem dele. Deixa eu ver a Carolina. Sua clínica está aberta, Carla? A gente está atendendo mais urgências e emergências também, tá? 2 clínicas abertas só, só fazer tudo o que for necessário. Vamos ver se o Instagram volta aqui. Então tá, então deixa eu começar da minha história. Então deixa eu contar aqui. Então meu cunhado, que gosta de pescaria, o que é que ele faz para pescar mais peixes? Que eu estava falando de preparação. Por que é que o dentista também precisa se preparar para a retomada dos seus atendimentos? Ele, no primeiro dia, vai lá e escolhe um lugar ideal, tá? Um lugar ideal para a pescaria dele. Escolheu, ele passa alguns dias jogando ração ali na água para atrair os peixes. Então, ele está preparando o lugar, ele chama de cevar. Cevar é jogar, na linguagem lá do pescador, a ração ali na água para atrair peixes, os peixes ficarem mais por ali. E depois de alguns dias, é que ele vai com a vara de pesca dele e se senta lá para pescar. E com isso, ele consegue pescar muito mais peixes, porque ele conseguiu criar um ambiente favorável ali para a pescaria. Ou seja, ele conseguiu atrair os peixes. Então, ficou mais fácil de pescar. Tá, o que eu quero dizer aqui, comparando com o nosso atendimento, a nossa preparação aqui nesse momento, que a gente tem tempo para aprender uma nova habilidade aqui e não pode desperdiçar esse tempo, e até é muito bom, é importantíssimo, a gente tirar o foco das coisas ruins que estão acontecendo, e a gente fica até um pouco perdido com tantas informações que chegam até a gente, e se a gente deixa isso dominar a nossa mente, a gente não consegue sair desse tipo de pensamento. Então, e a gente não consegue pensar no nosso negócio, no consultório, e isso vai trazer consequências futuras. Porque, como eu disse, 2 perfis de dentistas, aquele que não vai se preparar
e que vai só ficar olhando para a crise, para os problemas, né, para as dificuldades, e o dentista que já está se preparando, né, que entende que vai voltar a atender, que sabe que vai precisar se adaptar, mas que vai, né, que já está se preparando e sabe que vai precisar do paciente na cadeira dele. Né, vai precisar ter essa habilidade de atrair pacientes para o seu consultório. Assim como o pescador atrai ali jogando a ração na água para os peixes virem. Tá? E aí vem as 3 ações. Né? Quais são os 3 pontos fundamentais que eu considero para a retomada mais eficiente, para uma retomada dos atendimentos, né? Para o dentista que vai retomar, que vai recuperar o seu faturamento. Né? O primeiro passo vai ser recuperar o seu faturamento e depois pensar em crescimento. Mas primeiro precisa pensar em recuperar o faturamento que tinha. Né? Então eu vou falar de 3 ações aqui. São os 3 pontos importantíssimos que eu recomendo que os dentistas façam já. Né? Primeiro, planejamento e preparação. Né? Como eu falei aqui da história dos peixes. Precisa aprender a atrair pacientes para o seu consultório. Precisa aprender a se comunicar com os seus próprios pacientes. Como assim, Carla? Sim, os seus pacientes já te conhecem, mas não necessariamente estão retornando no seu consultório, estão retornando para o seu atendimento. Então é preciso ter essa habilidade de se comunicar com os seus pacientes. E não vai ser suficiente, o dentista sempre precisa de novos pacientes chegando para o seu atendimento. E nesse momento de retomada, né, de pós-quarentena, pós-pandemia, mais do que nunca vai existir uma diferença, vai existir um abismo entre o dentista que só vai ficar esperando os pacientes telefonarem e os dentistas que vão ser ativos, né? Que vão ser ativos no sentido de saber como atrair pacientes para o seu consultório. Então é preciso se preparar para isso, é preciso ter conhecimento nessa área, né? Na área de atração de pacientes. Carla, eu nunca divulguei meu consultório, nunca soube fazer isso, enfim, código de ética restringe muito. Ok, mas chegou o momento de você entender como é que isso funciona. Né? Dá para a gente fazer, sim, de forma ética e de uma maneira que ajuda as pessoas. Né? Marketing digital. Quem ainda não está no digital, né, está perdendo uma grande chance aí de aprender a atrair os pacientes certos para o seu atendimento. Tá? Então, quem se preparar nesse momento, esse momento é crucial. O dentista agora tem tempo para isso e é engraçado, parece que quanto mais tempo a gente tem, menos produtivo a gente é. Né? Não sei se vocês passam também por essa... eu converso com muita gente e falo, Carla, eu tenho tempo, hoje eu tenho o dia inteiro, mas eu não consigo ler aquele livro que eu me propus. Eu não estou conseguindo fazer os exercícios diariamente que eu queria tanto fazer aqui musculação em casa, ginástica, não consigo fazer. Então essa é a diferença da mentalidade e ação, né, desses 2 perfis de dentistas. Aqueles que vão ficar esperando e aqueles que vão fazer o que tem que ser feito. Na verdade, nada vai ser fácil, nunca foi, né, mas agora mais do que nunca, não vai ser fácil a retomada. E estou falando retomada não é reabrir o consultório, retomada é a retomada mesmo do seu faturamento. É os pacientes voltarem mesmo. Né? Muitos vão estar com medo. Então, quando eu falo aqui em marketing digital, eu estou falando aqui em comunicação. Qual é o tipo de comunicação que você precisa ter com as pessoas para elas quererem ser atendidas por você? Né? Para você poder ajudá-las. O dentista ajuda muita gente. Né? Muitas pessoas precisam do nosso atendimento. E nesse momento que a gente está fechado, a hora que reabrir, quem souber se comunicar, quem já estiver posicionado nas redes sociais,
né, já estiver aparecendo para o público certo. Isso não é só ficar fazendo publicações, eu sempre falo sobre isso aqui, né? Quem conseguir atingir, quem se preparar, quem buscar o conhecimento, como é que eu faço para aparecer dentro da minha especialidade para o público certo, aquele que eu quero atrair para o meu consultório, esse dentista vai ter um resultado mais rápido. O que é o resultado mais rápido? São os pacientes retornando, são novos pacientes chegando, né? E a gente precisa sim dos pacientes na cadeira, tá? Então esse é um primeiro ponto fundamental: planejamento e preparação. Se preparar é buscar um conhecimento que você precisa dentro daquilo que você não fazia antes e vai precisar fazer agora, a partir de agora, né? E aí eu recomendo que uma habilidade fundamental é aprender a atrair os pacientes para o consultório, né? Um segundo ponto é executar esse seu planejamento. Então você se prepara primeiro, ou seja, tem o conhecimento. Assim é na odontologia. Primeiro a gente tem as aulas teóricas, depois vai para a clínica. Então primeiro é a teoria e depois é a prática. E aí você vai precisar fazer, né? E a prática requer várias vezes a mesma repetição, né? E assim é também nas redes sociais, no marketing digital. Não vai ser um primeiro post que vai gerar interesse das pessoas já agendarem uma consulta, né? E aí tem gente que pergunta assim para mim: Carla, mas eu tô com um consultório fechado. O que adianta eu fazer publicações, fazer vídeos, publicar post nas minhas redes sociais? O que adianta agora? Adianta e muito. Essa vai ser a diferença entre quem vai retomar mais rápido e quem vai retomar mais lento, né? Esse vai ser um dos pontos chave, na minha opinião, tá? Porque você já vai estar se posicionando, você já vai estar ajudando as pessoas, né, nesse período em que elas estão muito em casa e o dentista pode falar sobre vários assuntos ali nas redes sociais para ajudar as pessoas, para ajudar aquela pessoa que depois, quando o consultório já estiver aberto, pode procurar o seu atendimento, né? Possivelmente vai ficar agradecido porque você fez um vídeo sobre um assunto que ajudou, né, aquela pessoa naquele momento. E a gente pode pensar aqui em diversos temas, tá? Falando da maneira certa e com a pessoa certa. Isso é que é o mais bonito das redes sociais, o mais legal, é que você pode conversar com as pessoas que você quer. Não é com todo mundo, né? Não é ali você colocar um post, um vídeo e deixar aquela publicação. Isso não é fazer marketing digital. Isso é só publicar nas redes sociais. É como quando você publica ali uma foto, uma selfie ou uma foto de viagem. Quem vê, você nem sabe quem é que está vendo aquela foto sua, tá? Então, o segundo ponto fundamental aqui é executar. Não adianta aprender, tem muita gente que aprende, mas não executa, né? Eu conheço dentistas que fazem cursos de especialização, curso de aperfeiçoamento, e não executa a técnica, ou porque não consegue fechar tratamentos com aquela técnica, ou porque tem medo de realizar aquela técnica. E aproveita e compartilha aqui com os seus amigos, ó, chama mais dentistas, chama mais gente para vir aqui e para participar, né? Dentistas que você acredita que precisam estar com foco na retomada, né? Principalmente aqueles que estão vendo muitos problemas agora. E eu estou fazendo lives junto também no YouTube, tá bom? Então quem me vê no Instagram pode ir pro meu canal no YouTube, que tô lá também, tá? Tô aqui também no YouTube. Então é isso, vamos lá, compartilha aqui com os seus amigos. Eu tô no segundo ponto, né? Então, segundo ponto, chama mais gente aqui para participar com a gente, mais dentistas. Vamos criar aqui uma comunidade de dentistas que vai retomar o seu consultório, que vai resgatar a sua vida profissional, né? A população precisa de nós,
né? E nós precisamos nos preparar, né? Então o dentista não pode ficar esperando só o governador abrir para os atendimentos. Então é muito importante a gente tomar uma ação nesse momento, né? Não ficar paralisado. E aí então, primeiro, preparação. Segundo, execução, tá? Que é executar, né? Dentro do marketing digital, o que é executar? É produzir o conteúdo certo, é falar da maneira certa com seus pacientes. E, além de produzir um conteúdo certo, né, um conteúdo de valor, um assunto. O que é um conteúdo, Carla? É o assunto que você está falando. É uma pergunta que eu ouço bastante. Carla, sobre o que é que eu falo nas redes sociais? Eu não sei. E a maioria dos dentistas acabam falando de técnica, né? Porque é isso que a gente aprende na faculdade, a gente só aprende sobre técnica, mas não entende que o nosso paciente não quer ouvir falar da técnica, ele quer saber como a técnica vai ajudá-lo. Então ele quer saber como é que o dentista, seja com qual técnica for, vai conseguir ajudá-lo, né? Qual vai ser o benefício para a vida dele, tá? Então isso é o conteúdo, né? Um conteúdo de valor, um assunto que interesse. Como eu sempre digo aqui, o dentista precisa chamar a atenção das pessoas nas redes sociais, né? E a gente chama a atenção quando fala direto com a pessoa, quando fala de um problema que ela pode ter, ou de um desejo talvez que ela tenha e que o dentista pode ajudar, né? E aí, então produzir o conteúdo, ou seja, se comunicar ali dentro é o assunto, um assunto de valor, um assunto que interessa. E o que é execução também? Saber direcionar esse conteúdo. Então, só publicar, como eu falei, você pode ser ótimo em fazer um conteúdo de valor. Nossa, mas Carla, eu fiz certinho, segui a estrutura que você ensina para criar um conteúdo de valor. Eu publico, mas eu não tenho resultado nenhum. Não tenho quase curtidas, quase ninguém comenta. Quem comenta são só parentes, os amigos comentam, falam que gostaram muito do vídeo. Doutora, parabéns pelo seu vídeo. Compartilham, mas não são potenciais pacientes. Eu não tenho retorno de pessoas interessadas no atendimento mesmo, no tratamento, né? Então, isso não vale de nada. Não vale de praticamente nada. É preciso saber direcionar esses conteúdos, saber direcionar esses vídeos, esses posts, de uma forma simples, né? E tanto tempo, já tem vários anos que eu trabalho com isso, e que o principal canal de atração de pacientes para as minhas clínicas são as redes sociais, né? Até hoje, a gente já atendeu mais de 81 mil pacientes nas minhas clínicas, né? E a maioria deles vieram através das redes sociais, né? Então, muitos erros, nunca tive nenhum dentista que me ensinasse nada sobre o nosso código de ética, até onde a gente pode ir. Então, tem muita gente nas redes sociais que ensina a qualquer profissional a fazer o marketing digital, mas não é dentista. Então não sabe das limitações, além das limitações, das regras que a gente deve seguir ali dentro, né? Do que é que tem que ter em cada post, no vídeo, como é que tem que aparecer lá o número do CRO. E aí, então, a execução é muito importante, é o conteúdo de valor, né? É o assunto de valor. E o direcionamento. O que é o direcionamento, Carla? Para quem é odontopediatra, para quem é que vai direcionar o seu post, o seu vídeo? Para as mães. E tem como eu falar com as mães dentro do Instagram, dentro do Facebook. Se você faz reabilitação oral, né, e atende uma certa faixa etária, uma faixa etária mais madura, a partir de 40 anos, vamos colocar aqui, ou 35 anos até 70 anos, né? Então tem como você direcionar o seu conteúdo, o seu post, o seu vídeo, a sua publicação, qualquer que seja, para esse público, né? Nessa faixa etária, para as pessoas da sua cidade, claro, para a gente é isso que interessa, né? Tá direcionado principalmente para as pessoas da minha região, da minha cidade,
Eu não quero que as pessoas do outro estado vejam uma publicação das minhas clínicas. Para quê? Eles não são meus potenciais pacientes. Tá? Então, direcionar para a pessoa certa, no lugar certo, na cidade, ou quando a cidade é muito grande, São Paulo, por exemplo, direcionar para o bairro ali, só para a região próxima do seu consultório. Saber analisar isso, se está tendo resultado, se não está, por que tem resultado, por que não, o que é que a gente tem que mudar, ajustar. Tá? Então, é possível, claro, tem dentista que fala assim, Carla, isso é muito difícil, não consigo fazer. Olha, primeiro é se preparar, é ter o conhecimento. Isso é em qualquer área nova na odontologia pra gente. Precisa ter o conhecimento, às vezes é um conhecimento completamente novo. Depois é executar, e aí precisa fazer. Precisa entrar em ação, não tem outra. E nesse momento você já pode fazer, você tem tempo de fazer. Isso que eu falo, esse momento, esse período da quarentena, que quem já está voltando a atender, está voltando também mais lentamente. Quem está com urgências e emergências no consultório está mais lento, um ritmo mais lento. Aproveite esse momento. Esse é um momento chave para a sua retomada. Tá? Então é preciso saber executar. Fazer, ter um direcionamento facilita muito, leva a gente mais rápido. A gente não perde tempo, a gente economiza tempo. Hoje a gente está com bastante tempo, acredito que quem está comigo aqui está com mais tempo do que tinha antes. Só que a gente sabe que é um período e isso vai acabar. E aí quando a gente retomar os nossos atendimentos, se já tiver aqui colocando em prática ações de marketing digital, já estiver direcionando as suas publicações para os pacientes certos, para os potenciais pacientes certos, você já vai estar andando aqui e vai colher os frutos mais rápido, vai conseguir pescar mais peixes quando tiver realmente com o consultório aberto, adaptado para o seu atendimento, e os pacientes vão vir. Então, o segundo ponto é a execução. E o terceiro ponto, claro, é o atendimento em si. Ou seja, você executou, você atraiu a atenção daquelas pessoas e elas se interessaram no seu atendimento, se interessaram em agendar uma consulta. E aí, como falar com essas pessoas? Isso é muito importante. Como é que eu falo com elas? Para onde eu direciono para conversar? Para entender o que é que elas querem mesmo, para entender como é que vocês podem ajudar as pessoas com os tratamentos e aí agendar uma consulta. E aí a pessoa ir até o seu consultório. Então o terceiro ponto é o atendimento. Para a pessoa chegar no seu atendimento, ela tem que ser atraída pela sua publicação nas redes sociais e você saber como conversar com ela ali, nas redes sociais, para onde direcionar, saber conversar. Muitas pessoas conhecem a gente pelas redes sociais e nunca tinham ouvido falar da gente. É muito curioso isso. Curioso não, porque se você direciona para as pessoas certas, isso é uma consequência natural. Muitas pessoas que nunca te viram começam a te ver. E começam a se interessar por aquilo que você faz, que você mostra para elas que você resolve algum problema que elas têm, ou que resolvem algum desejo que elas têm ou que sempre tiveram. Tá? Então, o que é importante aqui? Entender que, primeiro, precisa ter o conhecimento, precisa saber a teoria, precisa entender como é que funciona. Segundo, executar. É fácil a execução? Nada é fácil na vida. Quem é que, se alguém me disser alguma coisa que é fácil, se torna fácil depois que você tem prática. Eu acredito que aqui, quem dá uma anestesia aqui, deve anestesiar um paciente fácil. Endodontista, tem aqui endo, imagina, fácil, não precisa nem pensar, é automático. Só que lá na primeira anestesia que deu, não foi fácil.
mas ok, era necessário aprender. Né? Para você executar a técnica endodôntica, precisava aprender a anestesiar muito bem. E muitas vezes suou frio ali, né? O coração acelerou na hora de aplicar uma anestesia num paciente. Né? E é a mesma coisa no começo do marketing digital. Retomando, os 3 passos fundamentais: se preparar, ou seja, ter o conhecimento, executar, não adianta só se preparar se não executar, né? E o atendimento. E o paciente tem que chegar, não adianta só estar nas redes sociais e atrair atenção, gerar comentários, engajamento, tudo lindo, compartilhou aquele vídeo, as pessoas adoraram, mas elas não procuram o seu consultório. Né? Elas não fazem aquela pergunta ótima, né, nas redes sociais: onde é que fica o seu consultório? Doutora, onde é que fica? Qual que é o seu endereço? Essa é a pergunta que a gente quer ver ali nos comentários, tá bom? Então são esses 3 pontos, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida aí sobre o dentista online, me manda, tá? O que eu quero é ajudar cada vez mais dentistas a retomarem de maneira eficiente os seus atendimentos no consultório, tá bom? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Verdade, no começo é tudo difícil. Vamos ver aqui no Instagram. Quem faz endo? Então, para dar sugestão de conteúdo, eu falo sobre isso dentro do curso, existe uma estrutura ali, você adapta para a especialidade que você quiser. Né? Então existe uma estrutura que gera valor, que agrega valor para as pessoas que estão vendo. Né? Então você adapta para a sua técnica dentro da endodontia, enfim, para odontopediatria, para ortodontia, para a área que você trabalhar. Tá bom? Então me mandem aí dúvidas, me chamem no direct, o pessoal aqui do YouTube também manda sua pergunta, que eu respondo a todos. E tem um link direto ali na minha bio do Instagram para quem quiser todas as informações, tá bom? Então, espero sempre ajudar, tá certo? Então, tchau, tchau, até amanhã, a gente tá por aqui.